Bom dia, graça e paz, tudo bem? Eu estou improvisado aqui, mas o irmão foi buscar já o que é melhorzinho, que fica mais retinho para mim, tá bom? Nós vamos continuar o assunto. Teve irmão que já comprou o livro que eu passei na semana passada, que é o Este Mundo Tenebroso. E eu perguntei ali para a esposa do irmão que comprou, ela falou assim, ele já começou a ler no mesmo dia e não tá mais parando de ler não. E eu estava também para indicar para vocês um filme. Só que eu não tinha assistido ainda, eu tinha só visto a sinopse do filme, mas eu queria assistir, e que tem a ver com o que eu vou começar a falar hoje. Mas como eu terminei de assistir o filme ontem, muito obrigado, viu, Silas? Obrigado. Como eu terminei de ver o filme ontem, e terminei meia-noite e pouca, é 2 horas e 11 minutos do filme, aí não deu tempo de eu colocar no slide, para a semana que vem, e hoje que eu vou começar o assunto, tá bom? Aí na semana que vem eu vou também fazer a indicação de um filme. E o legal é que o filme é brasileiro, que às vezes a gente passa muito só filme norte-americano, né? Não estou falando que não tenham boas produtoras, né? Tem aquela Angel Produções, né? Que é o Mel Gibson e tudo, agora que trabalha bastante com a parte cristã. E aquele livro, inclusive, que eu passei na semana passada, a gente quer dar uma indicação. Por que eles não transformam aquele livro em filme? Porque há alguns anos atrás, Hollywood estava pensando em fazer isso. Ô, meu irmão, muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado. Eles estavam pensando em fazer filme, mas quando eles viram que o livro falava muito de Jesus, batalha espiritual, eles preferiram não produzir o filme, transformar o livro em filme, que é o Este Mundo Tenebroso. Mas a gente estava a fim de pedir para Angels Produções fazer isso. Quem sabe dar uma lida no livro também, dar uma olhadinha, mas depois a gente viu que a Brasil Paralelo, não sei se você já ouviu falar na Brasil Paralelo, eles também agora estão produzindo filmes, terminaram de fazer um filme chamado Oficina do Diabo. Eu queria assistir primeiro para dar uma olhada, né, porque não adianta eu ficar indicando, e nem eu fui olhar. É um filme muito interessante, tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui, tá bom? Que é a Oficina do Diabo. Lembra que a vovó falava, minha avó falava bastante para mim? É a oficina do diabo, a mente vazia de Deus, porque às vezes, e isso mostrou bastante no filme, está cheia de religião, está cheia de atividade na igreja, mas não está com Deus. E aí o inimigo começa a trabalhar na mente. A batalha espiritual acontece aqui, ó. É na nossa cabeça, tá bom? Mas eu vou primeiro dar aula hoje, vou fazer uma introdução sobre este assunto, para aí na semana que vem eu entro de forma bem profunda, aí sim eu vou fazer a indicação do filme, tá bom? Ô Silas, tá apitando porque eu tô perto da caixa? Não? Não, eu só estou perguntando porque eu não quero atrapalhar aqui. Não, né? Pode continuar, né? Tá. Hoje é o que eu fiz. Como a gente tinha conversado com o pastor Aderson já, e o pastor Aderson é muito legal quando eu vou apresentar. Ele pede os temas, ele fala, eu quero tal tema, aí a gente senta, conversa, pastor Oswaldo. Aí ele vem com um monte de pergunta. O pastor Aderson vem lançando pergunta. E ele vai ouvindo perguntas de outras pessoas e vai fazendo as perguntas. E ele vai pedindo para prepararmos os tópicos baseados nessas perguntas. Então hoje nós já vamos começar a trabalhar respondendo algumas perguntas, tá bom? Quem não assistiu a aula passada, dá uma assistida depois pelo nosso YouTube, tá bom? Que lá eu já dei mais umas explicações que vai linkar com isso que eu vou falar hoje. Então as 2 primeiras aulas, elas têm toda a base para o que eu vou responder hoje, tá bom? E olha que pergunta que nós vamos começar hoje, ó. O que os anjos fazem? Afinal de contas, atividade desses anjos, quais são? Falamos algumas já, e vamos hoje mostrar dentro de textos bíblicos, tá bom? Como eu disse, eu não quero aqui nunca que minhas experiências, ou as experiências de alguém, se tornem doutrinas. Porque nossas experiências não podem gerar doutrinas. Porque às vezes Deus dá experiência particular para cada um.
E se eu transformar isso em doutrina, o outro vai achar que, para Deus falar comigo é só desta forma. Para o anjo agir é só dessa forma. Vou dar um exemplo para você. Eu conheci uma senhora lá em São Paulo, que ela estava orando para acabar com um barulho e uma bagunça que estava acontecendo ali do lado da casa dela, e ela estava se sentindo já abandonada, porque ela orava e nada acontecia. E uma noite ela chorando muito, que ela não conseguia mais dormir, homens pulando no quintal dela para usar drogas e fazer coisas ruins ali, que ela tinha um quintal grande, ela tinha medo de reclamar. E um dia ela disse que orando a Deus, chorando, pedindo socorro para Deus, e ela falou: Senhor, me guarde, envia seus anjos para me guardar. E Deus falou com ela assim: eu vou mandar meus anjos. E ela começou a adormecer, e olha como Deus mostrou os anjos para ela. Ela falou que chegou de repente, no sonho dela, na meio visão, aqueles motoqueiros como se fosse dos abutres, com um grande motoqueiro na frente, cheio de motoqueiros, e aquele motoqueiro da primeira grande moto falava para ela: calma senhora, viemos enviado por Deus e vamos ajudá-la. Nós somos anjos do Senhor, mensageiros do Senhor. E ela acordou, e de repente ela viu barulhos na vizinhança e tudo, e aquele silêncio. E no outro dia ela viu caminhões de mudança, todo mundo indo embora. E ela ficou sabendo que aqueles homens estavam com medo, porque eles disseram que ouviram barulhos de motos e homens estranhos passando lá na frente. E eles falaram: nunca vimos aqueles homens. Alguém da vizinhança viu? Ninguém viu, só eles viram. Muito obrigado, irmão. Só eles viram. Então, os anjos dela, na visão dela, estava, talvez porque ela já tinha medo desses motoqueiros, falou: só eles para botar medo. Então, não sei, eu já vi outra senhora falando que orou: Senhor, envia seu exército para tirar esse povo aqui do quintal, esse povo ruim que eu não consigo tirar. E na mesma noite, formigas entraram na casa daquele pessoal, e de repente o pessoal: vamos embora dessa casa que não aguenta mais de tanta formiga, e foram embora por causa de um exército de formigas. A Bíblia não chama ele de Senhor dos exércitos? Só pede para Deus assim: Senhor, manda teu exército. Ele vai mandar o exército dele do jeito que ele quiser. O que fazem esses anjos? Outra pergunta: podemos pedir ajuda aos anjos? Pergunta interessante a se fazer também. E o diabo? Onde é que ele habita? Júnior, lá em Brasília. Não sei, sei onde você vai falar. Onde é que esse bicho habita, afinal de contas? Será que ele está no inferno? Eu conheço pessoas que acham que o diabo está lá no inferno já. E a Bíblia não fala isso. Tem um livro, até mesmo um livro escrito por um autor brasileiro, que fala: o diabo está livre e solto. E está. Mas nós vamos responder isso dentro da Bíblia. É a Bíblia quem tem que nos responder. Topa fazer isso? Então vamos lá. Olha, já mencionamos que os anjos adoram, lembra? Isso aqui eu venho falando desde a primeira aula. Em primeiro lugar, eles são seres adoradores. Por isso que lá no Salmos, número 89, verso 7, diz: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos, na reunião dos santos, e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. E a Bíblia mostra que Deus está cercado por anjos. E sabe o que esses anjos estão fazendo? Adorando ao Senhor Deus, glorificando o nome dEle. É isso que nós fazemos também. Mas eles não glorificam só falando, isso que é interessante. Às vezes a gente fala: só tem um jeito de adorar a Deus, é cantando, falando glória a Deus, aleluia. Não é. Eles também adoram a Deus através do que eles fazem. É por isso que quando a gente fala de dízimos e ofertas na igreja, por exemplo, a gente fala que é uma forma de adoração. Quando eu me comporto como um cristão, é uma forma de adoração. Quando eu falo como cristão, é uma forma de adoração. Quando eu calo, porque ser cristão também é ficar quieto. Tem gente que fala assim: eu sou assim, deu na cabeça, eu vou lá e falo. Cuidado, irmão. Cuidado com isso aí. Às vezes calar-se também é sabedoria divina, saber calar-se. Então nós já mencionamos que eles são adoradores. Como adoradores, eles executam a vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade. É a vontade de Deus. Olha o que diz lá no Salmos 103, 20. Bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder,
que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Anjos executam a vontade de Deus. É por isso que nós oramos a Deus. E Deus dá ordem, e esses anjos vão lá e fazem esta vontade de Deus. E olha que eles são magníficos em poder. Não tem nada pesado para eles. Não tem nada que eles não possam fazer se Deus deu a ordem para eles. E é interessante aqui que fala que eles cumprem as ordens, obedecendo à voz da palavra de Deus. Então já tem uma dica aqui. Ao invés da gente ficar perdendo tempo falando assim, o anjo fulano, o anjo Betrano, tem anjo aqui, será que você pode ir lá consertar o ar-condicionado? Será que... Não, peça a Deus. É a Ele quem nós vamos pedir. Não tem como acender vela para o anjo A, para o anjo B. Nós já falamos isso, não tem o anjo da guarda, existem os anjos que guardam, é melhor do que isso. Porque eles vão ouvir a voz de Deus. Vocês viram esse desenho que eu coloquei aqui? Foi de propósito. Uma escada com anjos subindo e descendo, vocês viram? Tem um texto na Bíblia que fala sobre isso, por isso que eu coloquei de propósito. Olha lá, vamos fazer uma comparação? Gênesis 28, 12. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. Lembra da visão de Jacó? E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por esta escada. Lembra disso? A visão que Jacó teve? Isso aqui era uma visão mostrando que anjos são executores da vontade de Deus. Subiam, dizendo, fizemos o que o Senhor mandou. Desciam, viemos com mais missão de Deus. Anjos sobem e descem, porque eles cumprem a vontade de Deus. Está mostrando que eles são seres atuantes. Não são seres passivos que ficam num canto ou voando, bonitinhos, fofinhos, como a gente já falou, não é? Todo rosadinhos, tocando harpas. Fica tão fofinho. Eu sei que é bonito, irmão, eu sei que é fofinho ver aquilo. Mas a Bíblia não mostra aquilo, não. Eles estão subindo e descendo, estão executando a vontade de Deus. Mas eu queria chamar a atenção, sua atenção, para um elemento dentro desse versículo. Eles subiam e desciam por algo. É uma escada, não é? Que escada é essa, hein? Agora o Júnior vai se meter a falar da escada. Eu preciso falar da escada. A escada de Jacó para você. Está aqui em João 1,51, foi revelada o que é a escada de Jacó. Ó Jesus falando, e disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. A escada de Jacó é Jesus. Eles sobem e descem porque Jesus ordena. Eles servem a Jesus. Essa é a sua escada de Jacó. O céu está aberto para você. Está aberto porque você sabe agora que é em nome de Jesus me proteja. Proteja a minha família, meu trabalho, minha empresa, minha saúde, os meus filhos, os meus pais. Proteja a escada de Jacó, porque os anjos só sobem e descem pela escada. Eles fazem o que a escada manda. Eles são apontados para onde a escada ordena que eles têm que ser apontados. Porque pode ver que essa escada aqui, ela pode se virar. Essa aqui ela estava apontada para o céu nesse momento. Lá para aquele local onde Jacó estava. E Deus tem uma escada, você crê nisso que eu vou falar? Ó, apontada lá para a sua casa. Lá na sua casa. Onde anjos sobem e descem. E não é seu anjo da guarda, você não tem anjo da guarda. São anjos que guardam. E Deus dá ordem e eles guardam. Lá na sua empresa, lá no trabalho, lá na faculdade, lá na tua família. Tem a escada de Jacó. Então, uma atividade que eles cumprem bastante é cumprir a vontade de Deus. Descendo, subindo e descendo sobre esta escada, tá bom? Olha o que eles fazem também, irmãos. Eles orientam os negócios das nações. Tem gente que fala assim, olha, teoria da conspiração como se fosse uma família. A família fulana de tal, a família, aí dá um nome lá para as famílias lá, né, Rockefeller e outras famílias aí. Gente,
existe teoria da conspiração desde que tinha Adão e Eva aqui na Terra. Começou a conspiração lá. O inimigo tentando derrubar os primeiros seres humanos da Terra. Existe sim conspiração, uma conspiração espiritual para tentar. É claro que aí vem uma pessoa que se coloca como instrumento de Satanás e fala, opa, eu também quero derrubar a igreja, também quero derrubar o cristianismo, quero derrubar as boas pessoas. Aí fazem parte dessa conspiração maior. Mas olha só, Deus, Ele não faz conspiração, Ele protege. Tudo está dentro da vontade de Deus. Sabe o que está acontecendo no mundo? Eu não sei se você, de vez em quando olha notícias, espero que você assista notícias horizontais e não as verticais. As verticais é daqueles canais que falam, você tem que ouvir e entender do jeito que eu quero. É assim. As horizontais é aquela que você vai lá e você procura o que você quer ver, e aí você vê o lado A, o lado B, mesmo o lado que você não concorda. Deixa eu dar uma olhada no que eles estão falando aqui. Vamos ver agora o lado C também. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aí se chama forma horizontal de buscar informações. Quem já fez mestrado em algum assunto sabe que o mestrado deveria, se você não aprendeu o mestrado assim, deveria ensinar isso. Você procura as formas horizontais, ou seja, o pró, o contra, o neutro, todo mundo. Você dá uma lida e chega na conclusão que é a correta, por favor. Quando você vê o que está acontecendo com o mundo hoje, irmão, se você não percebeu ainda que existe um mundo espiritual por trás disso, o pastor leu aqui, o filho do diabo, um camarada que era chamado filho do diabo, às vezes está usando pessoas que a gente nem imagina. Você viu o pastor falando? Gente, é tão interessante isso. Ah, mas é a pessoa que é tão boa, eu tenho tanta gratidão por ela, é tão... Eu sei que eu vou falar uma coisa dura, mas eu só estou aproveitando aqui o embalo do pastor. Pode ser um filho do diabo, irmão. Aí não fala disso dessa pessoa, é tão querida, ora por ela. Para além de ser querida, ser uma pessoa sendo vaso na mão do Senhor, e não um vaso sanitário. Porque às vezes a pessoa se põe como vaso sanitário, e não como vaso nas mãos de Deus. Olha só o que eles fazem, eles orientam os negócios das nações. Olha o que diz lá em Daniel 10, versos 10 e 11. E eis que uma mão me tocou, enquanto Daniel estava orando lá por 21 dias, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Daniel estava chorando, lá na Babilônia, falando, até quando, Senhor, até quando? Não era para a gente sair daqui, não eram só 70 anos para estar aqui. Ele não conseguia nem se mover, mas de repente uma mão tocou nele e deu uma movimentada nele. Às vezes a gente precisa ter uns movimentos espiritual, se mexer, se mover. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, olha como ele estava tremendo. Ele estava passando por uma batalha espiritual. A batalha espiritual estava dentro da mente dele também. Ele não sabia o que estava acontecendo com a vida dele, ele só sabia assim, não era para ter terminado essa luta, não era para ter findado essa tribulação, estava tremendo. Quando você lê alguns livros de psicologia falando sobre estresse, o terceiro estágio do estresse faz com que você comece a psicossomatizar. O teu corpo começa a sofrer o estresse. Até o segundo estágio, o primeiro estágio é, estou preocupado com tal situação. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é, eu preciso resolver essa situação para que o estresse não aumente. É o segundo estresse, que é a preocupação com o que você está sentindo. O terceiro é, eu não sei mais o que fazer, perdi o controle. Aí o corpo começa a responder. Esse homem estava estressado. A Babilônia ainda com eles lá dentro, os israelitas lá dentro, e ele não sabia mais o que fazer. Olha o que aconteceu, uma mão toca nele, e alguém fala para ele, ei Daniel, calma aí, eu fui enviado para falar algumas coisas para você. E ele estava lá, quem sabe, dizendo, Senhor, já se completam 3 semanas de oração, já fazia 21 dias que esse camarada estava orando, e nada acontecia. Olha o versículo 12 de Daniel 10. Então me disse, não temas Daniel,
porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Estava acontecendo um problema com as nações lá em volta. Israel preso, Babilônia sendo ainda a dona de tudo, a Pérsia, a Média, e todos os países ali, esperando desenrolar um grande mover internacional para que pudesse mudar algumas coisas imperiais. Os impérios estavam se movendo. E Deus agora ia mostrar para Daniel: ei, eu tenho anjos que controlam o que está acontecendo em todas as nações, viu? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou falando baseado na Bíblia, nisso e em outros textos que a gente vai ler ainda. Dá uma confusão, às vezes, quando você olha, guerra lá, guerra acolá, e o país agora entrando em briga com o outro, a Coreia do Norte agora, que mandou um míssil por cima do Japão, olha a tonteira que aconteceu. Aí o Japão vai lá e fala assim: ei, vocês estão mandando mísseis por cima da nossa ilha, nós vamos ter que mandar mísseis para ir para vocês também. Fala: eita, tudo perdeu o controle. Calma. Existem miríades e miríades, milhares e milhares de anjos que, garanto para você, só vão acontecer coisas se Deus der a ordem. Ah, mas o fulano tem um dedo lá perto do botão vermelho, que se ele apertar, ele só aperta se Deus ordenar, ou se Deus permitir. Esses seres estão em todos os lugares. Ele estava ali, Daniel apavorado, falou: mas Senhor, Babilônia, a Pérsia está lá do outro lado, o Egito do outro lado, o que nós vamos fazer? Aí vem esse anjo e fala: calma, calma. Calma, desde quando você começou a orar, Deus já está ouvindo. Se Ele está falando aqui, que Deus orienta as questões das nações, irmão, de todas as nações, imagina aquela situação que você está passando na tua vida. Ai, Júnior, mas é uma confusão, se você soubesse como é que está lá na família. Tem uns que moram lá do outro lado do Brasil, outros moram para cá, e não te preocupe, Deus tem os seres dele em cada lugar. E que sobem e descem na escada as ordens de Jesus. Só vai acontecer o que Ele permitir. Mas não acabou a história aqui não. Esse anjo fala: ei, calma, que eu estou aqui. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Esse texto aqui deu muita confusão durante um tempo atrás, porque estavam pensando que aqui é Gabriel que está falando, tá? Que Gabriel estava com um demônio, e demônio segurando Gabriel. Aí quando você vai ler nas cópias dos originais, e isso, graças a Deus, nós temos Bíblias agora, que nos ajudam com forma de traduzir mais claras. Por exemplo, a Bíblia, a Mensagem, a NVI, a nova, a versão transformadora também fala de uma forma bem interessante. Mostra que ali é outro anjo que estava cuidando de questões na Pérsia. E ele estava ali tentando mostrar que a lei de Deus, a palavra de Deus tinha que entrar na Pérsia. Então ele estava ali cuidando-se para que a palavra de Deus fosse ensinada. Então ele chega lá, quando Gabriel desce, é como se ele falasse assim: ei, mas você já voltou para quê? Eu vim trazer a mensagem para Daniel que Israel vai ter que sair da Babilônia. Então esse anjo só falou assim: já, mas não vai dar tempo então dos nossos propósitos. Agora são os anjos fazendo reuniões para mostrar o que a escada ordenou. É como se fosse a escada, Jesus falou: agora vocês vão descer lá, desce lá, Gabriel. Aí o Gabriel foi passar pela Pérsia, o anjo que tomava conta daquele lugar falou: vem cá, o que está acontecendo? Não, eu vim aqui porque eu vou avisar que já está na hora de tirar. Não, calma, vamos primeiro fazer uma reunião, porque a gente também quer saber como vamos nos organizar para essa grande batalha que vai acontecer. Que vai acontecer uma batalha. Então quando ele fala que eu fiquei lá 21 dias conversando, aí precisou de Miguel, o arcanjo Miguel, descer também para falar: ei, calma gente, a escada mandou o seguinte, ele vai lá avisar, Daniel vai começar todo um processo de esclarecer na cabeça do povo, porque está chegando a hora do povo sair da Babilônia. Então eles estavam apenas reunindo-se, esses anjos, para uma conferência e como vamos agir a partir de agora, se já chegou a hora, já passaram os 70 anos, como é que nós vamos agir? Verso 14, agora
eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Olha o anjo falando agora, calma. Vocês têm todos uns passos para dar ainda. E eu vim aqui dar as orientações. Ô Júnior, mas não era para o Espírito Santo fazer isso, e não um anjo? Lembrando que aqui é o Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava dentro das pessoas, ele vinha sobre alguém, dava profecia alguma coisa, e ele não habitava ainda, não tinha havido a efusão do Espírito, a entrada de moradia do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, tinha que vir esse Gabriel, que era o anjo mensageiro. Então, esse anjo aqui, ele fala, calma que eu vim fazer você entender o que vai acontecer com as nações. Sabe o que isso me mostra, gente? Não tem nada fora do controle de Deus, nada fora do controle de Deus. Lá, quando você lê o contexto, você fala, estava uma bagunça só, porque já tinha passado 70 anos. Na cabeça de Daniel e de algumas pessoas já tinha atrasado a profecia. E esse texto me mostra que Deus está dizendo, calma, é tudo eu quem estou ordenando, tem uns dias a mais ainda tem. Mas eu preciso que vocês se comportem de determinadas maneiras. Sabe essa situação que você está passando, que às vezes você fala assim, Senhor, não passou da hora, não? Senhor, desse jeito vai azedar o leite, Senhor. Do que o Senhor falou para mim alguns anos atrás. E Deus hoje nos mostra através desse texto assim, não vai azedar não. E se azedar, não esquenta a cabeça que eu faço uma coalhada bem gostosa com morango para você. Da tua história, da tua vida. Já tomou coalhada com morango? Não sei se você gosta, eu amo. Se for de kefir ainda, aquele bichinho kefir, meu Deus, você põe uns moranguinhos dentro assim, mas não come o bichinho não pode, tá? É só o leitinho. É que eu fui dar um pouco de kefir esse dia atrás para um amigo meu, ele falou, rapaz, eu fiquei com nojo de comer o bicho. Eu falei, não é para comer o bicho, cara. Come esse bicho não, senão vai ficar fazendo coalhada no seu estômago. Não como o bicho, tá bom? Depois você procura na internet que tem o jeito certo de tomar só o leitinho. Versículo 11 do Salmo 91, olha só. Eles guardam as nações, tem processos e projetos em todas as nações? Tem, mas olha o que eles fazem também, eles guiam e guardam os crentes. Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. É claro que aqui é um salmo messiânico, tá? Está falando do Messias, do Mashiach, o ungido que viria, está falando de Jesus, é um salmo falando da vinda de Jesus. É claro que esse texto aqui está falando assim, porque Deus vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito, falando do Messias, mostrando que ele é a escada, para que te guardem todos os teus caminhos. Mas aqui é um outro texto mostrando, espera aí, eu sou cristão, um pequeno Cristo. Ei, se Deus deu ordem a respeito de Jesus para guardar ele, se Jesus der ordem, esses seres vão me guardar também. E pode ver que Satanás tentou Jesus, falou assim, porque está escrito lá, Satanás sabe o que nós estamos lendo aqui, viu? Depois nós vamos falar desse tinhoso, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dele. Vamos falar mal dele, mas nós vamos falar. Que chega lá e fala assim, mas está escrito lá, que não vai deixar nem seus pés tropeçar numa pedra. Ali é mostrando assim, é verdade, nada acontece sem antes passar pela ordem de Deus. Nem pedra que você tropeça, ou quando você dá aquela topadinha na quina da cana com o dedinho pequenininho, torto, feio que você tem, que você quer falar em língua esquisita, na hora que você topa. Até isso daí não te preocupes, tá bom? Deus já sabia, Deus olhou e falou, vai fazer a curva muito fechada ali, mas não esquenta a cabeça não, o Espírito Santo controla o coração e a boca desse crente. Às vezes é uma prova para você aprender a ter mais paciência. Ou mudar o teu móvel de lugar, ou prestar mais atenção nas curvas que você está fazendo. Isso aí às vezes está mostrando tanto que você está ansioso. Então aqui está mostrando aqui, que eles guardam e guiam os crentes também. Lembra de Daniel, lá na cova dos leões? Estava lá na cova e sendo guardado por anjos, para que os leões não comessem Daniel. Outra coisa que eles fazem, deixa eu ver se ficou certo lá em cima. Ficou. Defendem e livram os servos de Deus. Olha, eles vão defender você. Eles vão livrar você.
Assim que Deus dera a ordem. Por isso que lá em 1 Reis 6, e o verso 17 diz: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, está falando de Geazi, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eles estavam ali cercados, e o Geazi falou para Eliseu: Eliseu, nós estamos perdidos. Tem exército inimigo por todos os lados. E ele olhando Eliseu lá, não sei o que Eliseu estava fazendo. Eu vou criar uma história aqui agora para Eliseu. Não sei se ele estava lixando a unha. Não sei se estava comendo pudim, estava sossegado lá. Eu sei que, enquanto o Eliseu está tranquilo, o Geazi está apavorado, arrancando cabelo, correndo de um lado para o outro, tomando café toda hora. Pedindo Red Bull para ver se dava asas para ele. Aí ele fala: e aí, Eliseu, e agora? Ele fala: rapaz, você precisa de ter olhos espirituais abertos. Abre o olho do moço, abre o olho da moça, do senhor, da senhora. Aí quando ele fala: Deus, abre o olho do moço. Aí quando ele olha para cima das montanhas, ele vê um exército celestial, para mostrar assim: ei, eu estou cuidando de tudo. Que Deus abra seus olhos, viu? Sabe essa situação que você está sentindo cercado, rua sem saída, não tem mais jeito? Que Deus abra os teus olhos para você enxergar que há exércitos celestiais cuidando de tudo, porque a escada de Jacó ordenou, porque Jesus ordenou. Está apavorado, ansioso, depressivo, cheio de ansiedade, sem dormir, em nome de Jesus, que você abra os olhos, que tenha colírio do céu nos seus olhos, para você entender que está tudo sob o controle de Deus. Que se abram os nossos olhos espirituais, para que nós possamos entender que Deus não perdeu o controle de nada. Eles guardam até mesmo os eleitos falecidos. O pastor Adércio pregou isso no domingo passado de manhã. Ele usou um texto que eu ia usar hoje, até falei: olha, o pastor usou o texto que eu vou usar na outra semana. Na quarta, aliás, ele pregou. Lucas 16, 22, e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, foi sepultado. Ele não foi acompanhado por ninguém, não, ele pum, pá, vai lá, lugar de tormentos. Agora olha que lindo, gente. O mendigo, igual o pastor falou, não tinha nome, não aparece o nome, mas ele foi acompanhado por anjos, para a presença de Deus. Enquanto o rico, e não é só porque ele era rico, porque ele foi para o inferno, tá? É porque o coração dele estava em outras coisas, não tem nem comitiva para chegar no céu. Esse daqui foi com comitiva de anjos, sendo levado aos céus, para ser apresentado, falar: é aqui, ó, aqui é a porta. E a porta tem um nome, se chama Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Ele quem te conduziu. Gente, até na hora da morte, sabe aquele ente querido lá, que você às vezes fala, porque tem gente que tem mania, às vezes, de pensar assim: ai, coitado, fulano morreu. Ai, Betrana morreu. Eu nem fiz tal coisa com ele, eu nem fiz. O triste é você. Se essa pessoa foi para a glória, ela foi acompanhada até lá a porta, foi levada, foi colocada lá na presença de Deus por anjos. Porque até depois da morte, os anjos ainda acompanham. É bíblico, está aqui, está na Bíblia, isso é fato. Contra fatos não há argumento. Eles vão acompanhar Cristo por ocasião de sua volta. Sabe, na volta do Senhor Jesus Cristo, tanto no arrebatamento da igreja, quanto quando Ele vir e todo olho verá, os anjos estarão com o Senhor Jesus. Por isso que lá em Mateus 25, verso 31 diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com Ele, então assentará no trono de sua glória. Aí as pessoas vão ter que acreditar em anjo. Tem gente que fala: não acredito não, não existe. Eu fiquei tão triste uma vez, eu estava num determinado local, dando instrução, orientação para líderes de jovens e adolescentes. E eu fiquei muito triste que o líder e a esposa de uma determinada igreja estavam ali conversando, tal. Eu terminei de dar algumas orientações, instruções. Eu estava dando um curso de liderança lá para eles. E no final, quando eu terminei, o casal me chamou. E ele falando: sabe, Júnior, a gente passa por essas dificuldades com os jovens daqui e tal. Eu falei: então, você viu como é que Deus nos orienta através da palavra? Segue isso aí que nós falamos dentro da Bíblia aqui e tal.
E aí eu lembro que eu falei uma palavra, eu falei assim, porque você vê, a guerra espiritual na mente dos jovens, nesse mundo pós-moderno, essa pós-modernidade do relativismo, está muito difícil. Aí eu comecei a dar algumas explicações sobre relativismo, porque você já viu que interessante o relativismo como é? Você jovem, você que ainda faz faculdade aí, ou está na escola, tudo é relativo, menos o que o professor fala. O professor relativista, para ele, tudo é relativo. Mas fala para ele que você não concorda. Fala para ele assim, mas o que você está falando também é relativo. Você vai ver que o relativismo acaba ali mesmo. É ali que acaba. É verdade, é engraçado isso. Se é relativo, pode ser relativo que ele fala também. Mas você vai encrencar com gente desse naipe aí, você tem que também ter força para falar assim, você viu como é que você está preso no seu próprio argumento? Encontrar fatos no argumento. E eu fiquei tão triste que a moça lá, a esposa do rapaz, falou assim, eu não acredito em nada disso, do mundo espiritual. Esse negócio de anjo, demônio, eu falei, meu Deus, trabalhando com um mundo que está aí, a Bíblia fala que jaz no maligno e a pessoa não acredita. Quando eu servi o exército, eu servi infantaria, que é cara só com fuzil e a 9mm aqui na perna. E a gente aprendia muito a se camuflar. E é interessante que um dos tenentes que estava lá com a gente, ele fala, por que vocês aprendem a se camuflar? Porque quando você vai para uma guerra, a melhor coisa é implantar na cabeça do inimigo, do seu inimigo, que você não está ali. Porque se você sai lá, do início lá do campo de guerra, já falando, ei, estou aqui, hein? Senão eles colocariam um sino em nós, né? A gente correndo com fuzil na mão e sininho, batendo, ei, estou aqui, vim brigar. Não vim, eu não estou aqui. Qual é a astúcia de Satanás? Eu não existo, gente. Ou eu existo em forma bonita. É só cuidar da natureza. Não estou falando que você não tenha que cuidar, em nome de Jesus. Cuida da natureza, cuida dos bichos, respeita os animais, não fica atropelando cachorro, não taca paulada no gato lá da sua rua, em nome de Jesus, não faça isso, é feio. Mas assim, faça só esse monte de coisa, você tem que ser totalmente natural. É isso, aí pronto, aí começa a pregar essas coisas transcendentais, assim, pronto, resolver seu problema. Não resolve, o mundo está indo de mal a pior. Então, quando essa moça me falou isso, eu fiquei assustado. Aí eu fiquei pensando, talvez ela só vá acreditar na volta de Jesus. Aí ela vai ver Jesus com um monte de anjo, vai falar, era verdade? Mas eu não te conheço, tá? Vai para lá. Eu não quero passar por isso não, irmão. Não é verdade? Eu quero ser conhecido, eu posso até não ter nome, igual o mendigo. Mas eu quero que anjos me acompanhem. Eu quero ser conhecido no céu, ainda que eu seja um anônimo aqui nessa terra. Então, na volta de Jesus, eles vão acompanhar, vão participar. Outra coisa, cooperarão na separação entre justos e ímpios. Olha como eles têm muita atividade. Mateus 13:49, assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Até mesmo quando Deus for implantar a eternidade aqui, Ele vai falar, anjos, separem trigo de joio agora. E eles vão reconhecer espiritualmente, porque Deus vai dar a forma de separar aqueles que têm a marca na testa. O Apocalipse fala muito a marca na testa. A marca na testa é o evangelho cravado na minha mente. Eu vivo o evangelho, é o centro, o pastor falou hoje, é o centro da minha vida, o evangelho. Eu posso não ser perfeito, mas eu procuro fazer com excelência a minha vida cristã. Eu procuro falar, Senhor, errei, me perdoe. Esposa, errei, me perdoe. Amigo, amiga, é o perdão, é mostrar que apesar das falhas, nós queremos nos consertar. Vamos responder mais uma pergunta? Nós podemos pedir ajuda aos anjos? Ao invés de eu responder, acho que sim, acho que não tem que achar. Eu não sou formado em axiologia, irmão, nem pensologia. Nós temos que ver na Bíblia. Vamos lá para a Bíblia. Eu posso pedir ajuda aos anjos? Vamos ver o que Jesus responderia. Lembra que os discípulos falaram, Jesus, os discípulos de João ensinaram eles a orar. Ensina-nos a orar. Olha a oração, Mateus 6:6-8. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a Deus Pai, que vê o que está oculto, que vê o mundo invisível. Quem está enxergando o mundo invisível é o Deus Pai. Não sou eu. Então, para que eu vou pedir para o mundo, o anjo, dá para você consertar? Não, quem está enxergando o que tem que fazer é o Deus Pai. Então, fala, vai lá, porque o único que conhece que está em oculto, que está no mundo espiritual, no mundo invisível, é o Deus Pai. Que vê o que está oculto, Ele te recompensará.
E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não tem técnica de oração. É falar, é comunicar-se com Deus, é um diálogo, é uma conversa. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Ou seja, é Ele quem está enxergando totalmente o mundo espiritual. Pode ser até que, por discernimento, Ele te dê alguma visão, do você olhar e falar assim, não, aqui tem um, igual vou falar o que o pastor falou hoje, nossa, aqui tem um filho do capeta, tem que tomar cuidado, eu tenho que falar, então eu estou enxergando que aqui há, mas enxergar com detalhes o mundo espiritual é Deus. Por isso que você tem que falar é com Deus. Se for orar, ore a Deus. Não adianta pedir, anjos, façam isso para mim antes. Deus, por favor, esse é meu pedido, faça a tua vontade, deixe que Deus organize o mundo espiritual, porque Ele é o que vê o que está em oculto, tá bom? Mas tem uma outra perguntinha para a gente ir fechando. E o diabo, onde ele habita? Não é naquele endereço que eu quase errei inicialmente, não. Ele não sei, não sei. Onde é que ele mora? Vamos fazer uma visita para ele, para evangelizar? Não tem mais jeito. Ele já está firmado em maldade no mundo eterno. Onde é que ele habita? Lucas 10. E disse-lhes, eu via Satanás como o raio cair do céu. Foi quando os discípulos saíram, os 70 saíram para evangelizar, pregar, expulsar demônios. Jesus falou, sabe o que eu vi acontecendo? Satanás caindo do céu, caindo da posiçãozinha dele, achando que ele estava todo... Eu sei de uma coisa, não é no céu, porque ele caiu. Então, de vez em quando ele tenta dar uma subida, e não é no céu dos céus, lá no trono de Deus, porque ele não sobe lá. Depois nós vamos ver isso, tá bom? Cenas para os próximos capítulos. Eu vou mostrar. Mas aqui só fica assim, ele tenta subir para mostrar, ei, eu estou aqui, estou olhando, caiu meus planos. Aí ele cai, talvez fique em algumas regiões específicas que ele escolhe do globo, para tentar fazer os comandos dele para os seres dele, porque ele não é onipresente, não se esqueça disso, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, onipresença só pertence a Deus. Ele não é onipotente, ele não tem todo o poder, ele tem poder, mas não todo o poder, quem tem todo o poder é Deus. E ele não é também onisciente, ele não sabe o que nós estamos pensando agora. Ele fica olhando assim de longe os demônios dele, será que está pensando naquilo? Eu tentei preocupar ele, eu tentei preocupar ela. Lembra que o pastor falou hoje? Fica colocando mentira na cabeça que você não tem mais futuro. Às vezes é isso. Eu acho que se preocupou e não dormiu essa noite, você viu? Ficou tão preocupado, não está comendo direito. Pois olha, a gente tem que matar esse bicho de preocupação, que eu vou voltar a comer se eu não comer. Eu vou começar, não está dormindo? Eu vou dormir em nome de Jesus, vou orar. Porque Deus dá sono para os seus santos. Eu vou dormir sim. Só uma dica para você dormir, mude o foco. Às vezes você está focado no problema. Você deita, a primeira coisa que você pensa é o quê? O problema. Aí vou tomar água. Vai tomar água, toma o problema. Fica pensando no problema. Você está na órbita do problema. Começa a ficar na órbita de outras coisas. Por exemplo, pensa numa coisa. O quanto Jesus te ama. Pensa numa coisa. A pessoa quando você for morar lá no lar celestial. Pense o quanto Deus tem de promessas na tua vida ainda. Júnior, eu não sou muito criativo para isso, mas é criativo para ficar pensando no problema? A gente tem que usar a criatividade para coisas boas. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. A gente sabe que ele está circundando por aí. Lembra lá em Jó, que Deus pergunta para ele, de onde você estava? Estava andando pelo mundo, passeando pela terra. Esse camarada é um ser que fica andando por aí. E outra coisa, irmão, ele não é seu Madruga não, ele gosta de trabalhar, viu? Ele não tem a unção de seu Madruga. Ele tem emprego. O emprego é ir contra as obras de Deus, contra as feituras de Deus, contra a igreja de Deus. Ele tem emprego. Ele não brinca, eu ouvi essa frase, eu gosto de falar ela, eu sei que parece um chavão, mas ele não brinca de ser diabo, então não brinca de ser crente. Ele sabe a função dele, usa crachá e tudo. Ele sabe o que faz e por que faz. Eu preciso falar sobre isso, gente. E o tá amarrado? Pegou uma época aí de crente amarrando diabo para tudo que é canto. É verdade. Você já viu isso também? Aconteceu uma coisa, está amarrado, está amarrado.
Aí um pastor chamado Jonas Pires, um pastor que eu admiro bastante, um dia ele falou assim, gente, um dia eu fui perguntar para Deus sobre esse negócio de estar amarrado. Eu falei, Senhor, me mostra. Aí ele falou que Deus, além de mostrar na Bíblia, deu uma visão para ele. Mostrou assim. Ele falou assim, tinha um campo e eu tinha plantado várias coisas. E tinha um cavalo feio, correndo e pisando em tudo que eu tinha plantado. E comendo e jogando no chão e pisoteando. E eu pensei, eu vou amarrar esse cavalo. Aí ele colocou um toco no meio do campo, pegou uma corda e amarrou o cavalo. Ele falou, ufa, não vai destruir toda a minha plantação. Mas ele reparou que o cavalo destruía em volta, até onde a corda o permitia. Aí Deus deu para ele Mateus 10:8, que diz, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aí Deus falou para ele assim, para de amarrar tanto esses bichos, que quando você amarra, eles até não destroem muito, mas fica ali naquela região. A Bíblia fala para eu expulsar, Senhor, tira esses inimigos daqui. Eu não quero mais esses inimigos aqui. Tudo bem, tem gente que fala, mas eu amarro querendo dizer que eles não tenham mais ação. Tá bom, mas saiba que não é só amansar capeta. Pare de amansar capeta. Eu li o livro de São Cipriano, não leio o livro dele, tá? Eu estou falando que eu li porque eu fiz uma pesquisa e na pesquisa eu tive que ler. Era um amansador de capeta. No livro dele, eu nunca conseguia ler sem vomitar, logo depois eu vomitava literalmente, é um livro muito ruim de se ler, tanto que na minha biblioteca eu não deixo ele à mostra, ele fica, tem uma parte lá que é debaixo da minha estante, que é os livros proibidos, ficam lá, debaixo mesmo, eu chuto, deixo eles lá embaixo, porque eu não quero que ninguém leia aquilo. É só para amansar capeta. Eu não quero amansar capeta, não. Não quero ser domador de demônio, não, com a cadeira, igual naquele circo, o cara com chicote, não. Saia, em nome de Jesus, eu não quero nem papo. Porque a Bíblia fala que o poder é para expulsar esses bichos. Então, cuidado para não ficar amarrando e deixando o bicho perto, tá? Eles cheiram mal. Lucas 20. Então, o diabo não está no inferno hoje? O que você acha? Vamos ver o que Lucas 20 fala. Verso 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É lá na frente, porque aqui é um texto lá em Lucas 20, mostrando que vai acontecer depois da grande tribulação. Então ele não está, irmão, ele não está, ele não mora no inferno, não adianta sei lá. E aquele negócio lá que uma determinada igreja colocou lá, uns fios embaixo da terra, e ouviu sons de vozes. Será que o inferno é lá embaixo da terra? Também não é, irmão. Aquele som lá é porque o nosso globo terrestre, bem no centro dele, tem muito fogo, quentura, e fica aquele barulho de sons do fogo emergindo, e não é som de gente gritando não, viu? Fica em outra esfera, tá bom? Os jovens vão entender, fica no multiverso. Cadê? Não. Aí. Vamos concluir? É impossível a investigação ou pesquisa desse assunto pelos meios e métodos usados nas ciências materiais. Por isso que não vai adiantar, se você chegar para mim depois e falar assim, mas Júnior, eu ouvi falar pela teoria do mundo, teoria aqui da nossa ciência, não tem, irmão. Porque a psicologia diz, a psiquiatria diz, não tem como, irmãos, não tem como. Só tem um jeito, tem um curso que eu gostaria muito que vocês se matriculassem, quem não está matriculado ainda, tá? Chamado de joelhologia. Já ouviu falar? É aquele que você se põe de joelho, vai orar, pedir para Deus para te mostrar. Aí você aproveita, assim que você terminar de fazer esse curso, vai para a palavra de Deus e fala, agora Senhor, mostra dentro da tua palavra. É o melhor curso que tem. Eu quero fazer pós-doc nesse curso, pós-doutorado no curso de joelhologia. Porque só tem um jeito de entender esse mundo espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, o apóstolo Paulo falou aos Coríntios. Vamos ter discernimento espiritual em nome de Jesus. Amém? Se Jesus não voltar até semana que vem, venham preparados. Nós vamos mostrar aqui como é que aconteceu a briga de Satanás, que juntou a terça parte do céu, e queria subir para fazer um motim. Eu não sei porque veio isso na minha cabeça agora, eu acho que foi revelagem. Acho que ele pensou assim, se há governo eu sou contra, e queria subir, porque ele queria virar a pirâmide de ponta cabeça, e queria subir lá e falar, eu quero colocar meu trono lá, e vocês confiem em mim,
que eu vou ser bondoso com vocês depois que eu for para o governo. Mas aconteceu uma briga feia e depois eu conto para vocês o que aconteceu dentro da Bíblia, tá? Não recebi nenhuma revelagem, nem nada, foi nada disso. Não, dentro da Bíblia, preparem a Bíblia que nós vamos trabalhar um texto aqui, versículo por versículo, amém? Vamos ficar sobre os nossos pés? Vamos ficar de pé, orar e que Deus abençoe você e sua família. Senhor Jesus, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui. Obrigado pela tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, ajudando-nos a compreender melhor este assunto. Sabemos que nós não conseguimos, meu Deus, enxergar 100% deste mundo espiritual, porque só o Senhor tem esse poder. Mas esses vislumbres que o Senhor nos deixou na tua palavra, e que nós vivemos algumas coisas aqui na nossa vida, e que teu Santo Espírito nos permite observar, concluir dentro da tua palavra, para que possamos tomar posição. Isso tudo nos faz entender que o Senhor é quem está no controle de toda a história, da nossa história e da história do mundo inteiro. Que nós possamos, Senhor, vencer a verdadeira batalha espiritual que está dentro da nossa mente, dos nossos desejos, e que possamos, Senhor, nos entregar inteiramente nas tuas mãos. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor dispõe um exército de miríades e miríades, milhares e milhares de seres angelicais, que estão todos debaixo da tua ordem, protegendo a nós, nossa família e todos os teus propósitos neste mundo. Leva-nos em paz, guarda-nos do mal e ensina-nos, Pai, o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você e sua família, irmão.